Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 16. E a paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs, que Deus abençoe aí, meu amigo, minha amiga, a tua vida, a tua casa e a tua família. Amém? A todos inscritos neste canal, quero eu agradecer. Amém? Louvado seja Deus. Agradeço a todos que têm se inscrito neste canal. Muito obrigado. Você que ainda não é inscrito neste canal, louvado seja Deus, se inscreva você também, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus. Ei, jovem, se inscreva também no canal, louvado seja Deus. Perceba, louvado seja Deus, que por meio deste canal, o que vai chegar até a tua vida, a tua casa e a tua família é a palavra de Deus. Porque de graça recebemos e de graça temos que dar esta palavra. Amém? Porque foi uma ordem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu a ordem dizendo o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, e quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, por meio deste canal, o que faremos aqui é a pregação do evangelho, a pregação da palavra de Deus, louvado seja Deus, e oração, né? Louvado seja Deus pelos irmãos, pelas irmãs, enfim, oração por todos, né? Porque devemos orar a Deus por todos os homens. Louvado seja Deus. Amém? Você de perto, você de longe, amém? Que Deus possa estar aí visitando a tua vida, a tua casa e a tua família, amém? Por meio da sua santa palavra. Vamos então para a palavra de Deus? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 16 a seguir, para a glória de Deus. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe aos homens: É isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual será então o nosso galardão? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor de meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Palavra do Senhor.
Querido irmão, querida irmã, você que me ouve por meio deste canal, né? Aleluia. Vamos entrar na palavra de Deus. Eu convido a você a que volte aí onde você se encontra a sua atenção, não para mim, claro que não, mas sim para a palavra de Deus. Isso porque, como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Seja eu, seja você, seja lá quem quer que seja. Louvado seja Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É para mim, é para você, é para todos, tá bom? Então vamos para a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, amém? No seu capítulo 19, no versículo 16 a seguir. Veja o que está escrito. Escute. Louvado seja Deus. E eis que, aproximando-se dele, aproximando-se de quem? Né? E eis que aproximando-se dele, ou seja, e eis que aproximando-se de Cristo, ou e eis que aproximando-se de Jesus. Mas quem? Né? Um jovem. Olha quem aqui se aproxima de Jesus. Um jovem, né? Louvado seja Deus. E olha, meu irmão, olha, minha irmã, o que esse jovem então vai dizer para o Senhor Jesus quando esse jovem ali se aproxima do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Olha o que esse jovem vai dizer para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, esse jovem se aproxima do Senhor e diz para o Senhor o seguinte: olha, louvado seja Deus. Bom mestre, ele já chega dizendo para o Senhor o seguinte: bom mestre, ou chega chamando Jesus de bom e certamente chamando Jesus de mestre. Louvado seja Deus, né? Que bem, ele dizendo o seguinte: que bem farei, né, para conseguir a vida eterna. Ou o que eu tenho que fazer de melhor, por exemplo, para ter direito à vida eterna ou para conseguir a vida eterna. O que está aqui, ó. Que bem farei para conseguir a vida eterna? É uma pergunta que ele faz para o Senhor Jesus. Que bem ele tinha que fazer para que ele conseguisse a vida eterna, né? Porque tem algumas pessoas que talvez imaginam, pensam, dizem, né, que elas têm que fazer alguma coisa para que elas consigam a vida eterna. Mas vamos ver qual foi a resposta do Senhor Jesus Cristo para esse jovem, quando esse jovem fez certamente para o Senhor Jesus essa pergunta: que bem esse jovem tinha que fazer para que ele conseguisse a vida eterna. Vamos ver. Escute só. E ele disse-lhe, ou seja, Jesus disse ao jovem, né? Por que me chamas bom? Olha o que o Senhor diz para o jovem, ou seja, seria como se o Senhor Jesus Cristo estivesse fazendo ao jovem uma pergunta. Qual seria o motivo do porquê o jovem estava chamando o Senhor Jesus de quê? De bom. Jesus diz o seguinte, né? Por que me chamas bom? Não há bom, porque Jesus dizendo, senão um só. Jesus diz, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? Né? Não me tenha você, irmão, não me tenha você, irmã, por bom, né? Mas tenha sempre, né, com você, meu irmão, tenha sempre com você, meu irmão, que quem é bom é somente Deus. Isso foi o Senhor Jesus Cristo quem falou através desta palavra, dizendo para o jovem, né? Por que que o jovem chamava ele, ou por que que o jovem chamou ele de bom? Ninguém é bom, a não ser um só, que é Deus, né? E o Senhor Jesus continua dizendo o seguinte, louvado seja Deus. Se queres, porém, entrar na vida, Jesus dizendo para o jovem que se o jovem quisesse, porém, entrar na vida, né?
Aí Jesus dizendo que o jovem guardasse então os mandamentos, se o jovem queria então entrar na vida. Que o jovem tinha que guardar o que? Os mandamentos. Olha o que Jesus disse para o jovem, né? Escuta. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ei, irmão, ei, irmã, será que nós temos guardado os mandamentos do Senhor? Será que eu tenho guardado os mandamentos do Senhor? Será que você tem guardado os mandamentos do Senhor? Jesus disse bem claro para esse jovem. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Está aqui, ó. Disse-lhe ele, ou seja, o jovem disse o seguinte: quais? O jovem agora quer saber quais mandamentos certamente o jovem tinha que guardar para que certamente o jovem entrasse na vida, né? Aí o jovem disse o seguinte: quais? Né? E Jesus disse: não matarás. Olha só que o Senhor Jesus começa a dizer para o jovem. Jesus começa a citar os mandamentos para o jovem. E o primeiro mandamento que Jesus disse para o jovem é o quê? Não matarás. Foi o primeiro mandamento que Jesus falou para o jovem, que o jovem certamente não matasse. Ou, quando o jovem perguntou quais certamente seriam os mandamentos, né? Que ele tinha que guardar para que ele pudesse entrar na vida. Então ele diz quais. E o Senhor Jesus começa a falar dos mandamentos, e o primeiro que Jesus diz é: não matarás. Porque isso é um mandamento, amém? Não cometerás adultério. Jesus dizendo que o jovem não matasse, não cometesse adultério, amém? Não furtarás, não era também para furtar, ou não é para furtar, isto é mandamento, né? Não dirás falso testemunho, também não é para dizer falso testemunho, louvado seja Deus. E o jovem certamente está ouvindo o que o Senhor Jesus certamente está falando para ele com relação, Jesus falando os mandamentos para o jovem. Porque o jovem certamente queria saber quais os mandamentos que ele tinha que guardar, certamente para que ele pudesse entrar onde? Na vida. E Jesus começa a falar de todos esses mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe, Jesus dizendo para ele, né? E amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Jesus falando para esse jovem, honrar o pai, honrar a mãe e amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Louvado seja Deus. Veja só, escuta. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Glórias a Deus, né? Disse-lhe o jovem, olha o que o jovem certamente disse, né? Louvado seja Deus. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, ou seja, todos esses mandamentos que o Senhor Jesus falou para ele, ele disse para o Senhor que ele tinha guardado todos desde a mocidade dele, né? Louvado seja Deus. Que me falta ainda? Porque certamente todos esses mandamentos eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aí, então ele faz a pergunta para o Senhor: que me falta ainda? Olha a pergunta que ele faz para o Senhor Jesus Cristo, né? Que me falta ainda? Porque todos os mandamentos que o Senhor Jesus Cristo falou para ele, segundo ele, ele diz que tinha guardado todos desde a sua mocidade, e ele pergunta para o Senhor qual que ainda faltava. Ou seja, se ainda faltava algum mandamento, né? Porque todos que o Senhor falou, ele disse que tinha guardado desde a sua mocidade. Qual me falta ainda? Olha só o que ele fala para Jesus. Aleluia. Escute só. Santo é o Senhor. Né? Disse-lhe Jesus, ao que o Senhor Jesus fala agora para ele. Se queres ser perfeito, porque Jesus, ele é sábio de coração. Ao Senhor Jesus ninguém ensina absolutamente nada. E Jesus disse para os jovens, louvado seja Deus, se queres ser perfeito, tá aqui ó, vai. Jesus dizendo para o jovem, vende tudo que tens. Já que você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens. Aqui ó, louvado seja Deus, né? Glória a Deus. E dá aos pobres. Olha, tamanha foi a preocupação de Jesus Cristo com relação aos pobres. Então Jesus disse para o jovem, se queres ser perfeito, vai. Vende tudo quanto tens. Louvado seja Deus, né? E dá aos pobres.
E terás um tesouro no céu. Tá vendo? Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. Tá aqui, ó. Louvado seja Deus. E terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Olha o que o jovem tinha que fazer. Já que ele perguntou se ainda faltava algum mandamento, porque todos que Jesus falou, né, para ele disse que todos aqueles ele tinha guardado desde a sua mocidade. Então Jesus vai então falar isso para ele, quando ele certamente queria saber se ainda tinha algum mandamento, que certamente ele pudesse ali, quem sabe o que, guardar. Jesus diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres. Olha o que o Senhor Jesus fala para o jovem. Esse jovem era muito rico. Aleluia, glória a Deus. Está aqui, ó. Santo é o Senhor, né? Então vem e segue-me, Jesus dizendo para o jovem. E o jovem, ouvindo esta palavra, ou seja, quando o Senhor Jesus falou esta palavra para o jovem, logo após, certamente, o jovem ouvir esta palavra, olha o que o jovem vai fazer. Olha a decisão, certamente, que o jovem vai tomar quando, aleluia, ele ouviu essa palavra. Ou seja, quando Jesus falou para ele essa palavra, olha o que ele vai fazer. Olha, e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se. Não foi alegre, não. Retirou-se triste. Ou seja, quando ele ouviu essa palavra, ele retirou-se triste. Aparentemente, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, aparentemente esse jovem, acho que não estava triste, mas quando ele ouviu essa palavra, né, retirou-se triste. E você vai entender qual foi o motivo, certamente, dessa tristeza após ele ouvir essa palavra e retirar-se triste. Olha, o motivo foi esse. Porque possuía muitas propriedades. Esse foi o motivo. Então, desfazer, né, de todas as propriedades que ele tinha, por exemplo, já que ele queria ser perfeito, né, dar aos pobres, né, vir e seguir o Senhor. Tem palavra, irmão, que é assim. Tem palavra que aparentemente a pessoa está totalmente alegre, feliz, contente e tudo mais, né? Sorridente. Mas dependendo do tipo de palavra, causa na pessoa talvez uma tristeza. Que foi, quem sabe, o caso deste jovem, quando ele ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E agora? E agora, o que ele vai fazer? Ele se retira triste, porque possuía muitas propriedades. E vamos lá, escuta. Disse então Jesus aos seus discípulos. Agora já não é Jesus falando certamente com o jovem, mas com os discípulos. E olha o que Jesus diz aos seus discípulos. Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. E com certeza, não tenha dúvida, você aí, que esse jovem aqui era um jovem rico. Ele era um jovem rico. De tal forma que ele possuía muitas propriedades. E quando a Bíblia fala de muito, é uma coisa, mas quando fala de muitos, ou de muitas, no caso dessas propriedades que esse jovem possuía, então esse jovem era um jovem rico. E então o Senhor Jesus diz o seguinte, louvado a Deus, em verdade vos digo que é difícil entrar, louvado seja Deus, um rico, aonde? No reino. O reino de quem? O reino dos céus. É difícil entrar um rico no reino do céu. Foi o Senhor Jesus quem disse, né? Aleluia. Foi Jesus quem disse, isto é, segundo esta palavra. Amém? Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. E outra vez, Jesus dizendo o seguinte, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico aonde? No reino de Deus. Meu irmão, a confiança nas riquezas é complicado. Porque a nossa confiança não tem que estar nas nossas riquezas, isso é, se nós somos ricos.
Mas nossa confiança ela tem que estar onde? Em Deus. Porque se a nossa confiança estiver nas riquezas nossa, por exemplo, é muito difícil, certamente, nós entrar no reino dos céus ou entrar no reino de Deus. Está aqui. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, está aqui, ó, do que entrar um rico no reino de Deus. Isso trata-se certamente da confiança na riqueza, ou da confiança nas riquezas, que talvez era o caso desse jovem rico, que confiava naquilo que ele tinha. E agora, quando ele ouviu ali a palavra que o Senhor falou, ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Está aqui, ó. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito. Os discípulos ouviram isso. E eles admiraram-se muito, dizendo, olha o que os discípulos vão dizer. Quem poderá, pois, salvar-se? Olha só o que os discípulos falam. Eles admiram-se muito quando eles ouviram. E eles disseram, quem poderá, pois, salvar-se? Aqui, ó. E Jesus olhando para eles, ou seja, e Jesus olhando para os discípulos, disse-lhes aos homens, aqui, ó, é isso impossível, né? Mas a Deus tudo é possível. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus, louvado seja Deus, jamais certamente haverá alguma coisa impossível para Deus. Para os homens, sim. Para Deus, não. Deus, certamente, ele tudo pode. Conforme a vontade e o querer dele, Deus tudo pode. Então o Senhor Jesus disse, né? Louvado seja Deus, disse-lhes aos homens, é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, né? Tomando a palavra, ou seja, chegou a vez de Pedro. Pedro agora ele toma a palavra, e o que Pedro vai dizer? Disse-lhe, eis que nós deixamos tudo. Pedro diz para o Senhor, eis que nós deixamos tudo. Ou eis que nós largamos tudo. Tá aqui, ó. E te seguimos. Ou seja, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ou e seguimos o Senhor. Né? Louvado seja Deus, né? Digo eu, não Senhor. Qual será então o nosso galardão? Olha o que Pedro pergunta para Jesus. Pedro diz que deixa tudo para seguir o Senhor. E qual seria o galardão deles? Ei, Pedro, louvado seja Deus. Quem sabe eu sou um pouco parecido com Pedro. Quem sabe você é um pouco também parecido, né? Parecido com Pedro. Glória a Deus, né? Escute só. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, né? Ou, em verdade vos digo que vocês, por exemplo, né? Que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós, ou também vocês, né? Assentareis sobre 12 tronos. Para o quê, irmão? Para julgar as 12 tribos de Israel. Olha o que Jesus fala para o discípulo, né? E todo aquele que tiver deixado, Jesus continua dizendo o seguinte, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, seria assim, aquele que deixou tudo, resumindo, por amor do nome do Senhor Jesus, nome esse que está acima de todos os nomes. Louvado seja Deus. Certamente não existe nenhum único sequer nome que esteja jamais acima do nome do Senhor Jesus. Esse é um nome que está acima de todos os nomes, né? Então, certamente, se alguém deixou tudo por causa, louvado seja Deus, do nome do Senhor Jesus, olha o que o Senhor Jesus está dizendo segundo esta palavra. Olha, vou repetir. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá, Jesus dizendo, 100 vezes tanto, e herdará, está aqui, e herdará a vida eterna.
Tá vendo? Por quê? Porque deixou tudo, né? Por amor ao nome do Senhor, ou por causa do nome do Senhor. Então receberá 100 vezes tanto. Tá aqui, ó. E terá direito também o quê? Vamos, presta atenção, irmão. Receberás 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Era o que o jovem queria saber, que bem ele tinha que fazer, né? Para possuir a vida eterna, ou para herdar a vida eterna. E olha aqui, olha, irmão, depois de toda essa conversa, Jesus com o jovem, Jesus conversando com os discípulos, foi que o Senhor Jesus Cristo falou acerca do quê? Da forma com que se deve fazer, por causa do nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus, para que receba 100 vezes tanto, né? Louvado seja Deus, e tenha certamente direito à vida eterna, ou herdará a vida eterna. Porque nós temos que, né? Nós temos que saber, né, como ter direito à salvação, por exemplo, e também como ter direito à vida eterna. Nós temos que saber. E nós só conseguimos saber como ter direito conforme a palavra de Deus. E aqui era Jesus Cristo certamente falando, louvado seja Deus, e dizendo estas palavras que acabamos de mencionar, ou que acabamos de pregar, ou que acabamos de ouvir juntos. Amém? Louvado seja Deus. Está aqui, ó. Escuta. Porém, Jesus certamente dizendo, porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Meu irmão, minha irmã, saiba de certo que é bom demais quando se esforçamos para deixar tudo, né, na questão acerca do que diz respeito à palavra de Deus, é bem claro, né? Por amor ao nome de Jesus, ou pelo nome de Jesus. Porque certamente alguém que fez isso, ou que vai fazer isso, ou que está fazendo isso, não pense certamente que ficará sem recompensa. Porque Pedro também fez a pergunta, né? Porque eles tinham deixado tudo. E que galardão eles certamente iriam ter. Ou e que recompensa eles também teriam. E Jesus deu-lhe a resposta também para ele, ou para eles, que seriam aqui, ali quem? Os discípulos, né? Que alguém talvez pense que é em vão seguir a Jesus Cristo. Mas nunca foi em vão seguir a Cristo, não. Claro que não. Até porque o caminho que nos conduz até Deus Pai não é outro senão o próprio Jesus Cristo. Ele declarou em sua palavra, conforme escrito está dentro da Sagrada Escritura, ele dizendo que eu sou o caminho, né, e a verdade e a vida. Ele dizendo certamente que ninguém vem ao Pai, ou ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então veja, é por Jesus que eu vou a Deus. É por Jesus que você vai a Deus. Não tem outro meio com que podemos ter acesso a Deus. Isto é, segundo a palavra. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão, a tua vida, a tua casa e a tua família. Que Deus abençoe, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família. Fiquem todos na santa, gloriosa e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é o Rei dos Reis, Ele que é o Senhor dos Senhores. Jesus que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o primeiro e Ele é o derradeiro. Jesus que Ele é o bom pastor. Jesus que certamente Ele é a ressurreição e também a vida. Ele é. Quais não citei acerca de quem é realmente Jesus Cristo, tá bom? Quais não falei, quase não falei acerca de quem é Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, meus irmãos, minhas irmãs, onde quer que se encontre neste momento, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, para a glória de Deus.